Olá pessoal, sou Alice Soares, atuo na equipe de qualidade da Fortix e nesse vídeo você vai entender como funciona o provisionamento automático. Para entender o provisionamento automático, nós precisamos recapitular o funcionamento da autenticação remota. A autenticação remota, ela permite que eu me autentique na plataforma utilizando o e-mail Google ou um e-mail Microsoft. Quando nós configuramos a autenticação remota, surgem novos botões aqui no momento do login. Lembrando que eu estou só dando uma pincelada, só recapitulando. Se você realmente quer saber todos os detalhes, é importante assistir o vídeo sobre a autenticação remota. No caso, eu tenho 3 servidores configurados e eu vou me autenticar aqui utilizando o último, então eu vou selecionar. E eu sou direcionada para a tela de autenticação do respectivo provedor. Então, vou selecionar a conta que eu desejo e eu consegui me autenticar no SZChat utilizando uma conta Microsoft. Então, essa é a autenticação remota. Mas, para que funcione, para que o usuário consiga se autenticar na plataforma, além de realizar a configuração da autenticação remota, inserir ali todos os requisitos necessários para que ocorra essa integração, é preciso configurar todos os usuários dentro do SZChat. Então, lá dentro do portal da Microsoft, eu vou ter 10 usuários, por exemplo. 5 deles vão ser agentes e os outros 5 vão ser administradores. Então, é necessário vir na plataforma, configurar todos esses administradores e esses agentes. E é aí que entra o provisionamento automático. Utilizando o provisionamento automático, não é necessário fazer todo esse cadastro, porque ele vai ser feito automaticamente. Antes da gente prosseguir, eu vou mostrar na prática como o provisionamento automático funciona. Então aqui eu estou na plataforma, estou autenticada com o usuário Alice e eu vou excluir o administrador que eu vou utilizar aqui nesse teste, para mostrar para vocês como de fato o cadastro ele é realizado automaticamente, utilizando o provisionamento automático. Então eu vou excluir e eu vou me deslogar e vou me autenticar utilizando esse usuário. E agora eu vou me autenticar. Então, consegui me autenticar na plataforma utilizando aquele usuário que eu havia excluído. Então, é um usuário inexistente na plataforma e o cadastro dele foi realizado. Se você for aqui dentro de configurações administradores, você consegue localizar esse usuário. Mas como é que a plataforma sabia que o cadastro criado deveria ser de um administrador e não de um agente? Então, é por meio das regras que a gente configura lá dentro de configurações, segurança e privacidade. Eu vou mostrar para vocês a tela de configuração e vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Vou no canto esquerdo dentro de configurações, vou buscar por segurança e privacidade, vou selecionar aqui dentro do provisionamento automático. E o provisionamento automático é uma opção sua, então por padrão ele virá desabilitado. Lembrando que ele valerá apenas para as contas Microsoft. Então aqui dentro de servidor de autenticação remota, você vai visualizar os servidores que você possui, os servidores que você inseriu dentro de autenticação remota, e eu escolhi o que eu desejo utilizar. Então aqui dentro de mapeamento, nós vamos associar os campos da plataforma, os campos que eu preciso preencher, com os campos remotos, que são os campos que estão lá dentro do cadastro do usuário, lá dentro do portal da Microsoft. Então agora a gente vai entender como é que funciona esse processo, como é que a gente localiza esses campos lá dentro do portal. Então aqui dentro do portal eu vou buscar por utilizadores, pode ser que para você apareça também como usuários. Então vou buscar aqui por utilizadores, já tem aqui nos meus acessos recentes, então vou selecionar. Vou escolher aqui um usuário aleatoriamente só para a gente ver o cadastro. Vou editar aqui o cadastro para a gente ver melhor. Então aqui eu tenho um campo nome, campo sobrenome, campo cargo, departamento, gerente. Então tem várias informações sobre esse usuário. E como é que eu vou associar esse campo à plataforma?
a gente vai precisar fazer o seguinte processo, tá? Você vai precisar buscar aqui pelo diretório. Então, já tenho aqui também nos meus recentes, vou selecionar. No canto esquerdo, eu vou clicar em aplicativos empresariais. E quando você configura a autenticação remota, você configura um aplicativo empresarial. Então, aqui você vai ter que localizar exatamente o mesmo aplicativo, tá? Então, vou clicar aqui no que nós vamos utilizar. Você precisa clicar na segunda opção e vir aqui no passo 2, em atributos e declarações. Então, vou clicar aqui para editar. Então, é por meio desses atributos e declarações que vocês vão conseguir utilizar os valores inseridos dentro daqueles campos. Aqui, os meus estão dessa forma, porque eu já manipulei eles, mas provavelmente para vocês vai aparecer desta maneira aqui. Então, eu vou editar justamente ele para mostrar o que vocês vão precisar fazer. Então, eu vou selecionar. Você precisa dar um nome a essa declaração, tá? Então, no caso, esse atributo de origem aqui, ele corresponde à informação contida no campo sobrenome. E aqui você dá o nome da sua preferência. Você pode colocar como sobrenome ou como qualquer outro nome da sua preferência. E é esse nome aqui que você precisa inserir na plataforma. Então, eu coloquei como sobrenome, preferência minha, para ficar melhor de identificar. E esse campo aqui eu vou esvaziar. Apaguei a informação. Fonte você pode permanecer como atributo e depois basta salvar no canto superior esquerdo. Já inseri o nome aí da declaração. Então, se aqui dentro da plataforma eu disser que o campo nome do SZChat está associado ao campo remoto sobrenome, toda vida que o usuário ele se autenticar, seja um usuário de agente, seja administrador, dentro do campo nome será inserido o valor que está dentro do campo sobrenome, dentro do cadastro da Microsoft. Dentro de declarações adicionais, já vão vir algumas, naquele modelo que eu mostrei ali o sobrenome, né, onde eu só precisei editar. Mas vamos supor que eu quero utilizar o valor inserido em um campo que não está aqui. O que eu faço? Basta ir no canto superior esquerdo e clicar em adicionar nova declaração. E aqui você vai escolher o nome da sua preferência. Esse campo não precisa ser preenchido. Fonte continua como atributo e aqui você vai dizer o atributo de origem. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui este atributo. Então, neste caso aqui, a declaração SZChat corresponde ao valor inserido dentro do campo departamento. Então, aqui dentro do cadastro, o valor que vai ser passado para a plataforma é o valor que está inserido dentro do campo departamento. Vou colocar para vocês um comparativo entre os valores das declarações e os campos contidos no cadastro. Então, aqui na plataforma eu preciso preencher os campos obrigatórios, que é o campo nome e o campo e-mail. Então, o campo nome eu vou preencher com a informação inserida neste campo. Então, aqui dentro de atributos e declarações, eu preciso utilizar o display name. E ele está com este nome, mas poderia ser qualquer outro nome. E o campo e-mail da plataforma, eu quero que seja preenchido com esta informação, que corresponde a esta declaração. Então, está com este nome, eu vou apenas copiar e inserir exatamente o mesmo nome na plataforma. Então, toda vida que o usuário se autenticar, seja na primeira vez que ele se autentica, ele vai ter o login dele criado com essas informações no cadastro. E caso ele se autentique e essas informações tenham atualizado, então eu mudei a informação contida lá no campo nome, dentro da Microsoft, esse cadastro também vai ser atualizado aqui na plataforma. Eu não preenchi o campo ramal, mas é critério de vocês, vocês podem preencher também. Codinome e ramal são campos opcionais. E aqui em seguida nós temos as regras. Aqui nas regras a gente utilizou apenas o campo departamento como exemplo, mas vocês podem utilizar outros campos. E as condições. Que condições é que eu vou ter utilizando este campo? Eu tenho igual,
Ou seja, se no campo departamento a informação contida neste campo for igual, idêntica a SZ agente, eu terei uma ação específica, que a gente já vai ver. Contém, se o valor que eu tenho aqui é SZ e eu coloco a condição contém, então se no campo departamento tiver SZ admin, a regra já está valendo, porque eu tenho o valor SZ. Então a ação vai ser aplicada. E por fim, a condição todos, que não vai considerar o valor inserido no campo, e sim a existência do campo. Então, se o campo está preenchido, a ação, a regra, vai ser aplicada. Se eu coloco a condição todos, vejam até que o campo valor ele é anulado, porque ele não vai considerar a informação contida no campo valor. Então, agora que a gente entendeu essa parte, eu vou criar aqui um do zero para vocês verem como funciona a questão da regra. Vou no lado direito, clicar para adicionar uma nova regra. Fui aqui para baixo. Então, qual a ação que vai ocorrer? Eu tenho as seguintes ações. Definir como administrador, então quando esse usuário for se autenticar, ele vai ser considerado um administrador. Se eu vou definir ele como agente, e aqui eu tenho outras regras que daqui a pouco a gente vai falar. Se eu seleciono definir como administrador, eu preciso atribuir mais uma informação aqui no final. E que informação é essa? É o grupo de usuário. Então, se eu clico aqui, eu consigo visualizar todos os grupos de usuários que eu possuo na plataforma. Por quê? Porque o grupo de usuários é um campo obrigatório do cadastro de um administrador. Então, para que eu conclua esse cadastro, eu preciso dizer a qual grupo de usuários esse administrador deve estar associado. Agora, eu vou alterar essa ação. Eu vou colocar definir como agente. Eu não consigo ter um agente se eu não tiver uma equipe. Obrigatoriamente o agente precisa estar inserido dentro de uma equipe. Então, eu tenho aqui a opção para atribuir esse agente a uma equipe. Então, eu preciso vir aqui na engrenagem e eu tenho todas as equipes que eu possuo na plataforma e eu vou habilitando aqui essas equipes e depois salvo no canto inferior direito. Então, eu atribuí a esse agente 3 equipes. Só que além das equipes, eu tenho outras configurações aqui no cadastro do agente, outras possibilidades, como hora inicial e final, grupo de contato e histórico de conversa, que não são configurações obrigatórias. Hora inicial e final é obrigatória? É sim um campo obrigatório, porém ele já vem com um valor padrão. Então, se você, por um acaso, não colocar a regra de horário, ele virá com esse valor padrão, que é de 8 às 18. Então, eu também tenho como preencher esses campos, caso eu deseje. E o processo é bem simples. Então, dentro aqui de ação, aqui dessa segunda linha, a ação aplicada foi hora de expediente. E aí, eu preciso atribuir o horário. Foi inserido aqui de 8 às 23h59. Eu tenho a ação aqui, grupo de contato. Então, aqui eu vou ter que dizer qual o grupo de contato que vai ser associado ao cadastro desse agente. E, por fim, a questão do histórico de conversa. Eu vou poder aí definir o nível de acesso a histórico desse agente também. E quando concluir, basta salvar no canto inferior direito. Então agora, quando o usuário se autenticar na plataforma, o cadastro dele será criado com essas informações. E se gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade.